Bom, pessoal, bom dia a todo mundo. Hoje nós vamos estar terminando essa última parte do capítulo 5, tá? A gente vem trabalhando aí com clima, não é? Já viu toda essa parte inicial do que é clima, qual a diferença entre tempo e clima, a relação entre clima e a sociedade, certo? E o que influencia no clima, né? E agora nós vamos estar vendo especificamente quais são os elementos do clima, certo? Então, a gente vai aprender que a temperatura, que a umidade, tudo isso vai influenciar. E inicialmente a gente coloca aqui, né, o livro traz essas perguntas para vocês, que é interessante, como por exemplo, como é o clima do município que você vive, quanto ao calor e à umidade, e a amplitude térmica, ela é elevada ou ela é baixa. Ao longo do capítulo a gente vai entendendo um pouquinho o que é tudo isso, e é algo que também vocês podem pesquisar por curiosidade, né? Afinal de contas, é a cidade de vocês. Bom, mas aqui o primeiro tópico a gente tem, né, falando sobre um dos primeiros elementos do clima, que é a temperatura, tá? E essa temperatura ela pode variar durante o dia, e ela também pode variar dependendo da altitude e da latitude. O que seria a altitude? Seria as diferentes, nas diferentes formas do relevo, quanto mais alto ele for, menor vai ser a temperatura, certo? Quanto mais baixo ele for, mais próximo do mar, por exemplo, a temperatura tende a ser um pouco maior, a ser um pouco mais quente, tá? Na questão da latitude, é que pelo formato da Terra e a sua posição em relação ao Sol, em alguns lugares a gente vai ter uma insolação maior, e isso vai influenciar também no clima, certo? Bom, esse mapa aqui, ele mostra claramente o que é que eu estou querendo dizer a vocês. Tem um outro lá na frente que vai mostrar ainda melhor os diferentes tipos de clima do mundo. Mas aqui o que é que interessa para a gente? Nós sabemos que nós temos aqui ao meio a linha do Equador, certo? Essa linha do Equador ela vai ser importante, por quê? Porque quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente você vai ter. O clima vai ser mais quente, certo? Por conta da questão dos raios solares que batem com mais intensidade nessa área aqui da superfície terrestre, certo? Quando você vai se distanciando, as temperaturas elas vão diminuindo quando você vai em direção aos trópicos e até chegar nos polos, tá certo? Bom, mas passando aqui, essa fotografia ela é interessante porque é um bairro, né, de João Pessoa, que fica entre Manaíra, o Miramar e o Cabo Branco, e a gente vai ter aí a variação de temperatura dentro desse próprio bairro. Então, o que é que você observa? Você tem essas áreas de vermelho, certo? E essas áreas de vermelho são... A temperatura varia entre 31 e 33, e você tem essa área em amarelo, que é inclusive mais próxima aqui do mar, não é? A temperatura ela consegue ser um pouco menor, certo? Então, passando aqui, né? Passando desse elemento temperatura, a gente vai pensar agora na umidade. A umidade nada mais é do que a água presente no ar, certo? É um dos elementos também bem significativos do clima e vai aparecer principalmente em períodos mais chuvosos, e você vai conseguir observar melhor em áreas, por exemplo, que chove a mais de 1000 milímetros por ano, tá? Que é muita chuva, ou em áreas mais altas, em áreas mais frias. A gente vai conseguir observar, por exemplo, como nessa fotografia aqui, tá certo? Esse outro ponto, ele é interessante, né? Que está falando sobre o peso do ar, então a gente vai entender um pouco de pressão atmosférica, que isso também influencia nas condições do clima de um determinado lugar. Então, por exemplo, a gente sabe que a pressão atmosférica é o peso que o ar exerce na superfície, certo? Devido à força da gravidade, e essa mudança ela é vista quando mudamos
para lugares diferentes, tá? E o que vai influenciar aqui nessa pressão atmosférica é justamente a altitude, tá? Ó, por quê? Porque quanto mais próximo do mar, maior é a coluna de ar da superfície, né? E as moléculas elas acabam sendo mais densas. E quanto maior a altitude, menor a gente vai ter a quantidade de moléculas, elas não vai ser tão densa, tá? Então isso influencia na pressão atmosférica, certo? Então aqui é uma fotografia bem didática que dá para vocês entenderem essa diferença. Então vejam a quantidade de partículas, né, que a gente tem aqui aglomerada quando a gente pensa próximo do nível do mar e como diminui significativamente à medida que vai aumentando a altitude. Lembrando que quando aumenta a altitude, a gente também vai ter uma diminuição na temperatura, ok? Bom, aí agora a gente tem uma outra questão importante enquanto elemento do clima, que é a precipitação. Essa precipitação nada mais é do que a chuva. E o relevo ele também vai influenciar, tá? Quando eu estou falando de relevo, eu estou falando de formas. Veja aqui essas formas nessa fotografia. Então, o que é que acontece? Com a condensação da água na atmosférica e a consequente formação de nuvens, a gente vai ter aqui o processo que é chamado de precipitação, né? E essa precipitação ela pode vir de diversas formas, da maneira mais convencional, né? Mas também pode vir em forma de granizo, de orvalho, enfim, isso vai depender muito de cada lugar, tá? E elas também podem mudar, a chuva ela pode mudar de acordo com a maneira como são formadas, certo? Então, esses esquemazinhos aqui, eles mostram muito bem para vocês os tipos de chuva existentes. Inclusive, se vocês quiserem, lá na página 29 vocês vão encontrar também, certo? Mas aqui tem esse esquema, ele é bem interessante, porque o que que acontece? A gente pensar aqui nessa chuva frontal. Por que que essa chuva frontal ela ocorre, não é? Isso tem uma explicação. Então a gente tem aqui, na verdade, ela tem um contato entre uma massa de ar fria e uma massa de ar quente, certo? Quando elas entram em contato, né, elas se chocam aqui, você observa claramente. Quando há esse choque, nós vamos ter esse tipo de chuva frontal, certo? A chuva convectiva, que é essa aqui, ó, a número 1, ela é mais típica de verão, tá? Ela chega com uma grande quantidade, inclusive, e ela é bem pontual, tá? É uma chuva que acontece mais realmente no verão, aquelas chuvas de verão. E a chuva orográfica, nós vamos ter aqui a presença principalmente do relevo que está influenciando, né? Então, nós temos uma elevação, certo? Isso aqui é uma elevação, ó. Esse relevo, tá? Ele é elevado. Se esse relevo ele é elevado, nós vamos ter uma área mais úmida e, consequente, também uma área com a temperatura menor e que chove mais, certo? E aí o que é que acontece? Esse tipo de chuva, quando ocorre nessas áreas que tem um relevo elevado, a gente vai ter aqui, ó, e ela não consegue passar para o outro lado aqui, que seria o sotavento, certo? Então nós vamos ter uma chuva em uma área, né? Nós vamos ter uma chuva em uma área e por conta dessa elevação do relevo ela não consegue chegar na outra parte mais baixa aqui, que a gente chama de sotavento. E nessa parte onde ocorreu a chuva aqui é barlavento, tá? Bom, aqui, gente, é interessante porque está mostrando o que a vocês? A circulação do ar atmosférico, né? Então, o ar, naturalmente, ele se movimenta, tá? Naturalmente. Isso a gente pensando no sistema, na superfície terrestre como um todo, certo? E isso acontece por quê? Porque ele é necessário, né, que haja uma energia, é necessário que haja um aquecimento solar,
certo? E essa circulação aqui do ar atmosférico, é interessante vocês entenderem também que ela se dá de forma desigual, certo? Então, por exemplo, como eu falei lá atrás para vocês, a linha do Equador aqui vai ser um divisor de águas muito importante, né? Quanto mais próximo da linha do Equador, maior a temperatura eu vou ter também. E aqui, esse é outra questão importante, por quê? Porque a ação dos ventos, né? A ação dos ventos locais e regionais influencia também. E o que seriam isso? Então, para ficar um exemplo mais próximo de vocês, a gente pode pegar o que ocorre, por exemplo, entre o continente e o mar, certo? Então, o que acontece aqui basicamente? O oceano, quando está de dia, certo? Isso de dia, o oceano ele tem um ar mais frio, certo? E o continente tem um ar mais quente. Quanto que à noite, né? Nós vamos ter o ar do continente passa a ser mais frio e o ar do oceano passa a ser um pouco mais quente. E isso você pode observar claramente quando você está na praia, certo? Ao entardecer, aqui é um exemplo claro, que eles sopram, o vento do oceano chega em direção ao continente, certo? Então, esse movimento, né, de ar quente e de ar úmido, isso do local e regional, acaba sendo influenciado diariamente, né? Acaba sendo, há uma circulação aqui diariamente, certo? Bom, e aqui nesse mapa, né, esse último mapa, é mostrando para vocês os diferentes tipos de clima a nível mundial, certo? Então é bem interessante, vejam esse material depois bem direitinho. E aqui mais uma vez, ó, se vocês entenderam aqui que próximo à linha do Equador nós vamos ter os climas mais quentes, né? Que é justamente essas áreas que estão em amarelo, em roxo, veja que são os climas mais quentes e eles se diferem, certo? Dentro desses climas mais quentes aqui nós vamos ter de vários tipos, desde o mais desértico, que é o mais seco, né, o mais árido, a esse aqui equatorial, tropical úmido. Então o tropical úmido a gente já vai ter um pouco mais de chuva, certo? Essas áreas mais verdes já vejam que são as áreas mais afastadas, né? Que são os climas frios, essas áreas azul, na verdade, que a gente vai ter do polar ao continental, tá? E também os climas temperados, certo? Isso aqui, de uma forma geral, são os vários climas do mundo como um todo. Então, você observa aí claramente que é bem diverso, né? A gente vai encontrar diferentes tipos de clima, a depender da sua localidade, e nunca se esqueçam que está também associado aqui a linha do Equador e de como mais próximo da linha do Equador a gente recebe uma maior insolação. E com isso a gente vai ter uma maior temperatura. Certíssimo, gente? Então é isso, a gente consegue finalizar agora esse capítulo. Qualquer dúvida, comentem lá no Google Sala de Aula, tá? E é isso.